Hello, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar a nossa aula sobre o centro-sul do Brasil. Dessa vez a gente vai falar sobre as paisagens vegetais. Tudo bem? Vegetação, florestas, paisagens compostas por gramíneas, por árvores, por arbustos. Bora nós, pega lá seu material, sua água e vamos começar. Primeiro a gente tem esse mapa, né, que ele mostra para a gente a predominância, né, original das áreas de vegetação no centro-sul, né, no complexo do centro-sul. Percebam que a gente tem aqui, né, a floresta tropical pluvial atlântica, a famosa Mata Atlântica. A gente tem na cor mais esverdeada aqui mais ao norte do complexo do centro-sul Cerrado, floresta de araucária, complexo do Pantanal, os campos, né, a campanha gaúcha, e a presença de vegetação litorânea, né, como mangues e restingas. Certo? Essa primeira floresta que a gente vai falar é a Mata Atlântica, é aquela que a gente está mais acostumado porque está próxima à nossa região. E aliás, né, ela não ocorre só no centro-sul, ela vai desde o Rio Grande do Sul até o extremo norte do litoral atlântico, ali na regiãozinha do Rio Grande do Norte, tá? Percebam que é uma mata muito densa, né? A vegetação é muito próxima, ela é sempre verde, enfim. E como ela está perto do litoral, né, perto do Oceano Atlântico, ela é sempre úmida. Então, ó, eu tenho uma vegetação que é adaptada, né, à grande umidade, tá? Essa vegetação ela é composta de folhas que são sempre verdes e que nunca caem. Então o que acontece? É uma floresta densa, como vocês podem observar nesta imagem que eu estou fazendo uma trilha, saudades de sair de casa fazer trilha. É uma vegetação densa, eu tenho uma grande diversidade de espécies, eu tenho diferentes níveis de altura na vegetação, né? Eu tenho árvores mais baixas e árvores de estratos bastante altos, de 20, 30 metros. Essa vegetação ela está presente no clima litorâneo, né, nosso, no clima tropical úmido, que a gente já viu, e também no clima tropical, ou seja, repito, adaptado a bastante umidade. Porém, nos últimos dias a sua degradação é bastante intensa. Aliás, né, as áreas preservadas, principalmente, são as áreas de serra, né, são as áreas mais íngremes de difícil ocupação humana. Os seres humanos degradaram a Mata Atlântica principalmente a partir das atividades agrícolas e a construção das cidades, tá? Aqui a gente tem uma outra imagem, ruim por sinal, uma prainha delícia, né? Como já mostrei para vocês, a região da Serra do Mar é o local onde a gente tem uma grande área preservada da Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica é uma floresta latifoliada. Floresta latifoliada significa que é uma floresta de folhas largas, adaptadas a bastante umidade, tá? Muita densidade, as árvores são muito perto umas das outras. Eu tenho grande diversidade de espécies, eu tenho inúmeras espécies vegetais. Tudo bem? A gente viu isso no sexto ano, hein? Aqui a gente tem um retrato, né, de como era a Mata Atlântica antes da chegada dos portugueses. Então, como eu disse, né, ocupava desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, inclusive tendo trechos aqui ó, no Piauí, no Ceará e no Maranhão. Uau! Né? E 514 anos depois, a gente tem pouquíssima área de Mata Atlântica preservada. Né? Mas o trecho, como eu disse, é principalmente nas áreas da Serra do Mar, né? Em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E no interior do Piauí a gente tem ainda trechos de áreas semelhantes à Mata Atlântica. Tá? Saindo da Mata Atlântica no geral, a gente tem aqui o contexto do estado de São Paulo, como era antes, em 1500, e como a degradação ela foi mais intensa a partir dos anos 1900, né? Com o crescimento das cidades, com a expansão das indústrias, a cultura cafeeira, fez com que a degradação fosse muito intensa. E nos anos 2000 é isso que resta. Olha a diferença, hein, gente? Da situação primitiva, né, antes dos portugueses chegarem, e a situação atual. Depois a gente vai falar do cerrado, né, que ocorre principalmente no clima tropical, na região do Brasil central. No centro-sul,
ele vai pegar esta área aqui que eu vou fazer na cor verde. Né? Vai pegar aquela bundiquinha do Mato Grosso, bundiquinha do Tocantins, a maior parte de Minas Gerais aqui e Mato Grosso do Sul. Tá? Já estava no vermelho, mas enfim, essa é a principal área de ocorrência do Cerrado no Centro-Sul. O Cerrado é legal dizer que ele é uma vegetação adaptada ao clima tropical, com uma estação chuvosa e uma seca. Ela é uma vegetação adaptada a esses climas mais secos do Brasil central. Então, ó, por ela ser uma vegetação adaptada ao clima mais seco, ela não é tão densa. Percebam que as árvores elas estão mais esparçadas, né? Elas estão mais longe umas das outras. Né? Ela é descontínua. A gente enxerga também a presença de alguns tufos, né, de arbustos, tá? De vegetação de porte um pouquinho menor. Né? Aqui é uma imagem clássica do cerrado. Eu tenho uma diversidade de espécies muito grandes, mas a densidade é baixa, quer dizer que as árvores são longe umas das outras. Galhos sinuosos, retorcidos e cascas muito grossas. Por que eu tenho essa presença de galhos retorcidos e cascas grossas? Para armazenar umidade. Lembra, ela é adaptada à seca do clima tropical. Então ela precisa ter casca bem grossa. Esses galhos eles são mais tortos justamente por conta em dificultar a transpiração das plantas, tá? É legal dizer, né, que esse tronco ele é grosso e ele é suberoso, né? O suber é uma espécie de material que parece uma cortiça, que parece tipo uma rolha, o material que faz rolha, enfim. E ele mantém as temperaturas estáveis, evita a perda de umidade. E legal dizer, naturalmente durante a seca é possível que o cerrado tenha queimadas. E essas cascas grossas, né, nos troncos e nos galhos fazem com que a planta consiga sobreviver no período da queimada. Tá? Aqui a imagem mostra de novo, né, muito bem. As raízes são grandes e profundas para pegar o máximo de umidade que eu tenho no solo. Aqui é uma vegetação, como eu disse, né, que está presente no Brasil central. A vegetação que é no centro-sul basicamente deixou de existir. É a área que foi mais degradada, né? A cor amarela que vocês enxergam aqui é a área degradada. Então, no centro-sul resta pouca área de cerrado, principalmente porque ela perdeu espaço para a criação de bovinos, bois, e recentemente essa região, recentemente, nos últimos 40, 50 anos, essa região começou a ter uma forte produção de soja. Tá? Então, de novo, a agricultura e a pecuária sendo um grande vilão e degradando a paisagem. Né? A queimada para limpar a região ela é comum, infelizmente. A gente viu o episódio de queimada este ano, há poucos meses. E são seres humanos, os homens, né, as mulheres, enfim, que colocam fogo nessa região para desmatá-la e para que ela possa ser ocupada pelo gado ou pela cultura de soja. Né? Em alguns casos, a gente tem a produção de carvão também nessa região, principalmente nos trechos de Minas Gerais e Goiás. Tá? Depois a gente tem a paisagem dos campos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem a paisagem de campos, que são os campos das regiões temperadas. No nosso caso, é o clima subtropical, né? Um clima mais frio e com umidade durante todo o ano. Né? Se ele é um clima mais frio, a vegetação não vai se desenvolver tanto. Então a gente tem uma paisagem semelhante a essa, uma vegetação campestre de campos. Por isso que se chama campanha gaúcha, uma vegetação de campo. Tá? É legal dizer que nessa regiãozinha, por ser uma vegetação de campo, né, vegetação de gramínea, rasteira, de baixa diversidade, a gente tem o predomínio de atividades pecuaristas desde o período colonial. Por quê? Eu não preciso desmatar ela para criar o gado. Afinal, tem o grama, né? O gado vai se alimentar dessa grama. Então é por isso que a pecuária se desenvolveu muito mais rapidamente e intensamente no sul do Brasil, por conta dessa vegetação mais rasteira. Na sequência, a gente tem a mata de araucária. Na minha
modesta opinião, eu acho que é a árvore mais bonita que a gente tem aqui no Brasil. Ela é conhecida também como pinheiro do Paraná ou araucária. Ela acontece no clima subtropical e no clima tropical de altitude. Quem foi para Campos do Jordão, né, visitar lá, passar frio, tá ligado que tem esse tipo de árvore também, né? Como eu disse, acontece no clima subtropical, mas nas regiões mais elevadas. Essa vegetação é a nossa espécie de árvore conífera, né, que representa uma vegetação bastante antiga, uma vez que nessa região a gente tinha um clima muito, muito frio. Né? E quando eu falo muito, muito frio, estou falando há milhões de anos atrás. Tá? Então, a floresta de araucária ou a floresta de pinheiro do Paraná que a gente enxerga aqui é uma vegetação fóssil, porque ela mostra que no passado, há milhões e milhões de anos, a gente teve um clima muito mais frio. Lembrando que a floresta de coníferas, tradicionalmente, ela está em ambiente que tem neve intensa. Essa foto aqui eu que tirei lá em Campos do Jordão. Tá? É uma formação homogênea, ou seja, baixa diversidade, porque eu só tenho praticamente a formação desse extrato arbóreo, né, dessas árvores que são os pinheiros do Paraná. Ela é aberta, ou seja, a vegetação, como vocês podem observar aqui, ó, ela é mais espalhada, né? Eu vou ter pinheiros do Paraná mais afastados, tá? Quando eu vejo, né, esses pinheiros afastados, normalmente é porque ele está na no ambiente natural, né, sem interferência humana, tá? Agora, quando a gente vê esses pinheiros do Paraná pertinho uns dos outros, é porque ele foi plantado, silvicultura, plantio de árvores para exploração econômica, né? Por quê? Para a produção, né, principalmente de papel e de madeira, móveis. Então a indústria de papel e celulose, a indústria madeireira acaba se beneficiando da produção desse tipo de árvore. Aliás, é por isso que ela foi degradada também. Percebam, cerrado degradado, Mata Atlântica degradada, os campos foram utilizados para pecuária, então de modo geral foram degradados, a mata de araucária dando lugar às cidades e a exploração da madeira para a indústria de papel e celulose também degradado. O ser humano cagando em tudo, né? A gente tem a formação litorânea, né, as vegetações litorâneas, vamos dar destaque para os mangues. Tá? Os mangues são vegetações de água salobra, ou seja, são águas que são a mistura de água salgada do oceano, do mar, com água doce dos rios. Então acontece na foz dos rios com o mar. Tá? O que é legal dizer é que as raízes são aéreas, tudo isso que a gente vê aqui não são galhos, são as raízes dessas plantas. Porque como o mangue ele tem é, muito, como eu gosto de dizer, muita lama, né? A vegetação ela não consegue absorver os nutrientes dessa lama. Então a raiz tem que ser aérea, a raiz fica para fora para que ela consiga absorver os nutrientes, né? Consiga respirar. Tá? Por isso que a gente chama de raiz aérea ou pneumatófora. Tem uma grande densidade, a gente pode ver que as árvores são muito perto uma das outras. Eu tenho uma grande diversidade, diversas espécies vegetais. Tá? Aqui a gente enxerga também, de novo, né, que é a foz do rio, uma água salobra, né, e as raízes aéreas aqui, ó, as raízes pneumatóforas. Devido, né, à presença de muita matéria orgânica também, porque imagina só, é uma área de baixa oxigenação porque tem muita lama, né? Acaba morrendo muita árvore e as plantas vão perder suas folhas, os troncos vão cair. Então eu tenho muita matéria orgânica em decomposição. E isso daí vai fazer com que essa decomposição gere muita produção de micróbios, enfim, de bactérias, e vai ser meio que uma base da cadeia alimentar. Se é a base da cadeia alimentar, significa que tem outros animais que vão se beneficiar desses pequenos seres vivos. Então, esses pequenos animaizinhos vão alimentar animais um pouco maiores, que vão alimentar animais maiores, 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 maiores. Sem falar que o mangue ele é o berçário, né, dos ambientes fluviais, dos rios e marinhos,
Por quê? Eu tenho uma abundância de alimento ali. Então, assim que os pequenos peixes, os pequenos crustáceos, enfim, caranguejo, tem muito caranguejo, enfim, toda essa fauna, né, se reproduzir, vai ter alimento em abundância. Só que o que vocês acham? Mangue, litoral, praia. É claro que ele está ameaçado, né? Porque o que acaba acontecendo? Se eu retiro toda essa área de mangue, olha o tamanho das raízes, gente. Né? Se eu retiro essa área de mangue, significa que eu vou estar deixando a praia exposta. Então é interessante, né, tirar esse mangue, esse barro aqui. Por quê? Porque ele não é paisagístico, ele não é bonito. Então o que acaba acontecendo? Eu vou retirar todo o mangue, né? Salles é o ministro do Meio Ambiente, extingue regras que protegiam manguezais e restingas. Para quê? Eu retiro a praia, eu retiro o mangue para deixar a praia exposta, ou seja, eu vou ter especulação imobiliária para construção de casas, hotéis. Eu estou depredando uma paisagem natural, um berçário, né, de grande biodiversidade, para dar lugar de novo às atividades antrópicas. Nesse caso, né, para ampliar as faixas litorâneas e exploração de praia. Infelizmente, né, o nosso ministro pensa que é importante derrubar florestas para dar lugar à especulação imobiliária. Mas foi revogado, ainda bem. Né, não foi aprovada essa medida dele. Agora o último, né, que a gente tem é o complexo do Pantanal, ocupa a porção, né, mais ocidental do centro-sul barra centro-oeste e passa por dois estados, do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, certo? O nome está escrito errado, né? Aqui dá o Ana, faltou um Azinho aqui, ó. A N A. Enfim, é uma vegetação chamada de vegetação complexa, porque ela tem características de diversas formas vegetais. Percebam, né? Eu tenho áreas de campos, né? Eu tenho área de, ó, tá vendo? Gramínea. Eu tenho área de floresta, de árvores um pouco mais afastadas umas das outras, por exemplo, lembrando o cerrado. Eu tenho áreas de florestas mais densas, de vegetação mais densa, como a gente observa aqui no fundo, lembrando a Mata Atlântica e a floresta equatorial. Enfim, então, por ser uma vegetação que tem características de vários grupos vegetacionais, ela é chamada de vegetação complexa. Tá? Está no clima tropical também, então ela sofre períodos de cheias e períodos de secas. Essa imagem a gente pode perceber que é o período das cheias, né? O período das chuvas, do verão. E no período de inverno eu tenho o período de secas. E de novo a gente viu episódios de queimadas nessa região, dando, né, quem que iniciou essa queimada? Seres humanos, para dar lugar ao quê? A criação de animais, principalmente a pecuária. Aqui é outro impacto que a gente tem. Aqui, ó, é a cidade de Bonito, né? Recebe esse nome porque ela é muito bonito. Pô, os rios cristalinos, transparentes. O que acabou acontecendo? A região começou a ser desmatada, né? Para garimpo clandestino de ouro, para construção de rodovias, ferrovias, ampliação das áreas agrícolas. E o que acabou acontecendo? A floresta, a vegetação, ela é quem filtra a água das chuvas. Então, quando chovia naturalmente ali, né, a água chegava cristalina até os rios e deixa essa visão maravilhosa. A gente enxerga os peixes aqui. Só que se a gente retira a cobertura vegetal, olha o que vai acontecer. Eu não tenho a árvore para filtrar a raiz das plantas para segurar o barro, segurar os sedimentos. Quando chove muito forte, a gente tem esse problema. Então, infelizmente, essa área do Pantanal aí, que é uma área muito bonita, ela pode e vai, infelizmente, se nada for feito, se degradar e, né, o potencial turístico ecológico da região vai deixar de existir. E, de novo, os seres humanos estão degradando absurdamente esta paisagem. Cerrado, o Pantanal, os mangues, a Mata Atlântica, enfim, a Mata de Araucária, toda ela está sendo degradada por conta das atividades humanas, certo?
a gente vai encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aulinha. Meu muito obrigado. Tchau!